da deficiência do Ti, ela é muito importante, porque quando o Ti está deficiente, a língua ela manifesta principalmente na cor, sabe? Então, seria uma língua pálida, como vocês estão vendo aqui nesse slide, né? E aqui, ó, vocês conseguem ver o que a gente chama de marca dos dentes. Quando nós estamos falando da deficiência do baço, então a língua ela vai ter essa marca de dente, porque na verdade quando o baço está deficiente, nós temos a língua inchada, porque a deficiência do baço, se a gente tiver aqui, ó, deficiência do baço, o que acontece? Existe umidade interna. Ok? E por isso que a língua ela também fica inchada, ou que a gente chama de dilatada. E aí surgem as marcas de dente. Mas você tá vendo aqui que neste caso aqui, desta língua aqui, ela não está inchada, né? Ela não está necessariamente inchada, mas ela tem marca de dentes, e isso que é interessante, porque para ter marca de dentes, não necessariamente a língua tem que estar inchada. E me responde aí, se vocês tiverem esse conhecimento, então, será que essa língua de deficiência do Ti é muito típica? Ela não é. E é por isso que você precisa ter o conhecimento dos sinais e sintomas que detectam no paciente a deficiência do Ti. Porque se você não souber, você olha uma língua e não necessariamente você consegue diagnosticar pela língua essa deficiência. Então, o que eu quero discutir com você, que ficou faltando na live de terça porque tivemos problemas, é justamente quais são os principais sintomas que você vai detectar no seu paciente que vai indicar que ele tem deficiência do Ti. A gente começa com algo muito clássico, que é o cansaço, certo? 2, falta de ar. Ou então, respiração ofegante, respiração curta, respiração grosseira, tá? Isso pode ser uma causa. A pessoa pode ter o que? Palidez. Palidez, porque o Ti, ele é yang. Quando você pensa, né, nessa forma restrita de pensar sobre o Ti, palidez, assim ficou melhor, né? A gente entende o Ti como yang, e o Ti é calor. Então, quando ele está deficiente, você fica pálido, fica com o rosto pálido. Além dessa língua pálida, né, que a gente já comentou, o paciente ele pode ter, por exemplo, o pulso. Quais seriam os pulsos de deficiência do Ti? Começa que ele tem que ser um pulso fraco. Outros tipos de pulsos que são deficientes: o pulso fino, o pulso indistinto, um pulso sem raiz. Então, pessoal, isso daqui que eu tô comentando aqui para vocês agora, estes pulsos aqui, né, indistinto, sem raiz, são todos derivados deste pulso deficiente. Só que eles são difíceis de encontrar na clínica.
Este pulso aqui indistinto, ele é praticamente inexistente. Para mostrar esse pulso aí para vocês, deixa eu tirar esse livro aqui de baixo. Olha só o que eu quero mostrar. Aqui, ó, quer ver? Um diagrama deste pulso aí, indistinto. É a live de língua, mas língua e pulso, olha só. Pulso lento, pulso moderado, pulso profundo, áspero e irregular. Tá aqui, ó, peraí. O pulso pode ser o pulso disperso, olha só. O disperso, será que ele tá mais pro finalzinho? Deixa eu ver. Este aqui eu não coloquei, é indistinto. Olha só, se você conseguir enxergar aqui, ó, neste diagrama aqui, tem uma linha aqui, ó, muito fininha aqui, ó, passando por aqui. Não sei se dá para enxergar aí no livro aí, tá? Quer dizer, ele é praticamente inexistente e ele representa síndromes, aqui ó, característica, pulso extremamente fino e macio. Seus bastimentos são somente palpáveis com muita sensibilidade. Às vezes desaparece. Declínio da energia Yang. Então, lembra que nós comentamos que o pulso fino, a língua pálida é a língua da deficiência do Qi e que Qi é Yang. Então, normalmente, você pode encontrar este tipo de pulso. Em mandarim a gente fala Wei Mai, tá bom? E isso aqui é extremamente importante quando a gente está pensando na língua pálida e na deficiência do Qi. Alguns outros sintomas, né, de quando a gente tem deficiência do Qi, mas aí a gente já começa a caracterizar de uma forma mais detalhada. Se for deficiência do Qi do pulmão, Qi do pulmão, vamos nessa. Quando eu venho aqui com essa lousa e tal, pessoal, eu gostaria muito que vocês também estivessem anotando aí, junto comigo, tá? Porque eu não quero ficar aqui perdendo nem o meu tempo e nem o tempo de vocês, tá? Então, isso aqui, essa live só funciona se você anotar. Se for deficiência do Qi do baço, então ela tem também fezes moles. Se for deficiência do Qi do pulmão, então o que que ela tem aqui? Por exemplo, facilidade, pode ter, ó, o pessoal falando aqui, boca com baba, é verdade, ou seja, baba muito, é verdade. Ó, facilidade, vamos ver se vocês acertam do pulmão, em ficar com gripe, ficar gripado. Sabia dessa? Então, se você tem um paciente que vive gripado, ou você que tá aí assistindo aqui agora, será que você vive gripado? Bateu um ventinho, já fica resfriado ou gripado? É deficiência do Qi do pulmão. Se for deficiência do Qi do coração, então pode ter o quê? Palpitação. Entende que para cada órgão, então, nós vamos ter uma deficiência do Qi, que aí a gente vai entrar na característica da função fisiológica do órgão, certo? Ó, o que aconteceu aqui no YouTube? Ele corrigiu para mim, sabia? Agora a gente vai conseguir ir até o fim.
Bom, e para isso você precisa saber a função fisiológica de cada órgão, tá? Ó o pessoal complementando aqui, apatia, sem sede, sem fome, pode ser, tudo isso pode acontecer, tá? Agora, aí a gente tem que entrar, o fato assim, eu não quero, vocês estão corretos, dá pra gente analisar cada um destes sintomas, mas eu quero voltar com vocês aqui neste questionamento aqui sobre a língua. Então, será que se eu tiver deficiência do Ti do pulmão, a língua vai manifestar, a língua da deficiência do Ti vai manifestar só na ponta da língua? Será que é só a ponta que vai estar pálida? Então, será que se eu tiver deficiência do Ti, do pulmão, do coração, né, do baço, ela vai manifestar palidez só aqui na lateral? Não necessariamente, tá? Por isso que quando a gente aprende lá na China, a gente aprende que a língua da deficiência do Ti realmente não é uma língua típica. Então a gente não vai conseguir encontrar facilmente. Por isso, se você não domina pulso, e eu fiz questão de trazer o livro aqui para vocês, se você não domina função energética dos órgãos, você não vai detectar a deficiência do Ti pela língua. Então eu gostaria que você pensasse aí com você mesmo, ou que você pense, você domina a função energética dos órgãos? O que é função energética? Eu não tenho certeza, não estou entendendo aí o que você quer dizer, né? O que significa a função energética dos órgãos? Saber qual é o que cada órgão faz dentro do nosso corpo. Então, quando vocês falaram aqui, ó, falta de sede, falta de apetite, né? Boca com baba, isso faz sentido. Mas você sabe por que é que isso tudo aí que você falou? Você consegue explicar, por exemplo, se a gente comentar sobre o baço, né? Então, olha aqui, ó, baço. O que o baço faz? Responde aqui no chat pra mim. Quero saber se você sabe. O baço, ele transforma e transporta os alimentos. Essa é a principal função. Então, a partir do que? Ele extrai o que a gente chama de energia sutil da comida. E o que é essa energia sutil? São os nutrientes. Então, se você tem um baço deficiente, você não está conseguindo extrair estes nutrientes. E estes nutrientes se transformam em umidade, que pode gerar o quê? Obesidade. E tudo começa numa coisa que a gente chama de digestão. Porque o órgão que foca em comida, no que a gente come, é o baço. Quando a gente fala que ele transporta e transforma os alimentos, isso nada mais é do que a digestão. E aí, quando você tem essa umidade interna, você pode ter tudo isso que vocês falaram, ó, o seu organismo tá com excesso de nutriente. Não, ele não transformou esse nutriente. Esse nutriente, ele foi absorvido
pelo estômago. Então, por exemplo, só que a gente chama aqui de energia sutil. Quem que faz a absorção? Absorve. Quem tem o primeiro contato com aquilo que a gente come é o estômago. Ok? Só que aí o estômago absorveu. O baço tá fraco. Então, essa energia sutil vira uma coisa que a gente chama de turbidez. Esta turbidez aqui é o que vai causar todos os nossos problemas de saúde. Fala aí uma doença que pode estar relacionada com a turbidez. Olha só. Hipotiroidismo, diabetes, fibromialgia, a própria obesidade, que mais? Tudo, viu, gente? Depressão pode estar relacionado, porque essa turbidez, ela vai afetar o nosso organismo de maneiras diferentes, certo? Outras doenças autoimunes, todas doenças autoimune que surgem no decorrer da vida. Por quê? Depende de algum estímulo que você teve. A doença autoimune, às vezes, quando você tem 20 anos, ela surge do nada. Várias, hein? Eu já passei aí da idade do surgimento de várias doenças autoimunes que pode acontecer, que podem surgir, sabe? Que tem a faixa etária, né, da epidemiologia da doença. Por exemplo, esclerose múltipla, né? A faixa etária aí do surgimento é principalmente mulheres entre 30 e 40 anos. Quando eu falei assim, nossa, que bom, já tô fora da idade de risco. Então, porque a gente não sabe quando essa doença pode acontecer, né? Mas, tô fora da idade de risco, mas pode acontecer. E isso vem na medicina chinesa a partir da deficiência do baço. Então, quando você me pergunta assim, como é que eu trato o hipotireoidismo? A gente pode colocar aqui até o próprio hipertireoidismo. Tudo. Então, aqui, ó, olha só que interessante, na medicina ocidental, a gente vai tratar o hipotireoidismo, o hipertireoidismo, de formas diferentes. A gente vai ter um outro tratamento para diabetes, um tratamento totalmente diferente para fibromialgia, obesidade, depressão, que nem me veio mais a cabeça aqui. Mas isso aqui, ó, isso aqui que a gente escreveu aqui e no slide anterior, né? Essa sequência digestiva pode ser a causa de tudo. Então, óbvio que na medicina chinesa, quando a gente fala que a medicina chinesa trata a raiz do problema, aqui ó, raiz do problema, isso significa que eu vou tratar o baço. É isso que a medicina chinesa vai fazer.